Como deve ser o culto a Deus? É lógico, o culto a Deus tem liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se é para Deus, aleluia, glória a Deus. É assim? Não. A Bíblia diz que o culto a Deus tem regras, né? E as regras, elas são estabelecidas bem claramente. Então, primeiro princípio. Eu vou ser meio rápido, são 4 princípios só, porque hoje nós temos a Santa Ceia, tá certo? Né? Então, 4 princípios. Primeiro deles, o culto com ordem e decência é um mandamento do Senhor. Entendeu? A Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. E não é uma sugestão. Paulo não sugeriu assim, eu queria dar uma dica para vocês, o ideal seria que tivesse ordem e decência. Se vocês quiserem, se vocês sentirem no coração. Não. A Bíblia é clara. Deus, Paulo, eu só usei Coríntios 14, só. Mas tem muitos outros textos, né? Que não dá para falar tudo num dia só. Mas eu usei só a palavra de Coríntios 14, porque em Coríntios 14, apesar de Paulo estar falando bastante em relação aos dons, mas o coração da mensagem aqui desse 14 é a ordem no culto, né? Porque ele fala dos dons, mas ele cita os dons como, por quê? O pessoal estava usando os dons para trazer desordem no culto, para fazer um culto bagunçado. E aí então ele vem, e aí ele explica sobre os dons, mas né, o fundamento principal aqui desse 14 aqui, 1 Coríntios 14, é a ordem no culto, é o culto com decência, é para botar ordem. Ele trouxe essa mensagem ao povo de Coríntio para explicar a eles que um culto não pode ser de qualquer jeito. Tem regras, entendeu? Tem regras. E é uma ordem. Ele veio e trouxe uma determinação para esse povo de Coríntio como que deveria ser o culto. E então ele fala... Tudo, porém, 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem. 1 Coríntios 14, 8 e 9, pois também se a trombeta... Veja bem, que o que estava trazendo desordem no culto na igreja de Coríntio eram os dons. Então ele explica como é que devem ser os dons na igreja. Então ele diz assim, pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falassem ao ar. Né? Que o povo de Coríntio orava em língua, todo mundo junto, a igreja toda orando em língua, e tal, e tudo junto. E aí, o que acontece? É uma bagunça, porque ninguém sabe o que está falando, a pessoa que está falando não sabe o que está falando, quem está ouvindo também não sabe, entendeu? Fica todo mundo com cara de tacho e a igreja não é edificada, né? Não. Quem vai dar, se a trombeta não for, o som da trombeta não der uma ordem certa, né? Se eu como líder da igreja não der uma ordem clara para os irmãos como que tem que fazer, os irmãos fazem da maneira errada, cada um faz do jeito que quer, né? E aí? Eu vou reclamar do que depois? Né? Então, veja bem claro aqui, apóstolo Paulo repreendendo, reprovando esse negócio de ficar orando em língua, todo mundo junto na igreja. Reprovando claramente. Olha aqui, 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto é um novo convertido, né? ou incrédulos, né? Não dirão porventura que estáis louco? Né? É uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa, né? Então, reprovando, né, esse estilo da igreja de Coríntio, né? Porque na verdade, o povo de Coríntio, o que acontece? Tinha uma ala do povo de Coríntio que se intitulava os espirituais. Isso não tem na Bíblia, mas eu li em livros de história. Que se intitulavam os espirituais. E não era toda a igreja de Coríntio que apoiava muito esse negócio de orar em língua, todo mundo junto. Era essa ala dos espirituais. Entendeu? Era esse povo. Então, é por isso que tinha essa bagunça, por causa dessa ala dos espirituais. Então o apóstolo Paulo veio para trazer ordem ali, para ensinar o que era um culto com ordem. 1 Coríntios 14, 27 a 29. No caso, presta bem atenção aqui, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete. Prestou atenção? Se alguém for orar em línguas na igreja, tem que ser 1
ou 2, no máximo 3. E tem que ser um por vez. E tem que ter intérprete. Tem que ter intérprete. Aí o versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não tem intérprete, fica calado. Se tiver intérprete, pode falar até no máximo 3, mas tem que ser um por vez. Você viu que a igreja tem ordem? Né? Então esse pastor, mas a maioria das igrejas que eu conheço fala em língua, todo mundo falando em língua. Irmãos, eu não sigo a maioria das igrejas que você conhece, eu sigo a Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Irmão, tem muito mais engano por aí do que você possa imaginar. Muito mais, você não faz ideia. Você não faz ideia. Tem muito mais engano por aí nas igrejas evangélicas do que você possa imaginar. Entendeu? Então vamos ler de novo aqui o texto, que é bem claro. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3. E isto sucessivamente que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou quanto muito 3 e os outros julguem. Para esse crente moderno, que ninguém pode julgar, que julgar é só Deus que pode julgar, aqui é bem claro, julguem. Mas tem uns crentes modernos que são meio lisos, são espertos. Eles falam assim, não, mas tem que julgar a profecia, não pode julgar o profeta. Irmão, não tem como separar a profecia do profeta. Se eu julguei a profecia e digo, essa profecia está errada, quem que errou? O profeta. Eu já julguei o profeta. Não tem como separar a profecia do profeta. É a mesma coisa. Entendeu? Como que eu vou julgar? Não, a profecia está errada, mas o profeta ele é uma bênção. Não. Se a profecia está errada, o profeta errou. Quem errou foi o profeta. Não tem como separar, não tem como julgar um e não julgar o outro. Não. A profecia sozinha, o que ela é? Ela não é nada. Quem é alguma coisa é o profeta que soltou a profecia. Não tem como separar. Então aqui, ó. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Agora tem mais uma coisa aqui. Ele ainda fala, tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, dando a entender aqui que 3 é uma exceção. Que a regra é no máximo 2. 3 é uma exceção. Isso dá a entender isso aqui. Né? Então o que acontece? Quem são os profetas? Os 3. Hoje teve uma exceção aqui. 3 profetas aqui. Né? O 3 pecador hoje aqui. O Ricardo falou a respeito do dízimo. Eu estou ministrando a mensagem e depois de mim vai vir um antes para ministrar a Santa Ceia. Mas é uma exceção. Não é regra, é raro isso aqui. Normalmente é 2. Né? Um abre o culto, né? E o outro ministra a palavra. A regra é essa. Entendeu? Quem é o profeta? Eu não estou dizendo que toda vez que a Bíblia se refere ao profeta, está se referindo ao pregador. Mas na maioria das vezes que a Bíblia se refere à profecia, ele está se referindo à pregação da palavra, viu? Viu? Tá certo? Ele está se referindo à pregação da palavra. Entendeu? E fale um por vez. Né? Amém? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 14, 32 a 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Entendeu? Se alguém se acha profeta, ele tem que saber se dominar. Não existe esse negócio, o Espírito me tomou e eu agora fiz uma bagunça aqui, mas foi Deus. Entendeu? O cara, o Espírito Santo tomou ele. Aí ele faz uma bagunça aqui, quebra metade das cadeiras. Entendeu? Aí fala, olha irmão, o negócio é o seguinte, você tem 100 reais por cada cadeira, você quebrou 10, vai ter 1.000 reais para você pagar. Não, pode cobrar de Deus, foi ele me tomou. Quer dizer, com esse entendimento, ninguém é mais responsável por nada. Entendeu? Deus é que é responsável por todos os seus erros, você pode fazer o que você quiser, e Deus é responsável. E você não é responsável por nada, você não responde mais por si, né? Entendeu? Não. Quem não responde por si é quem está possesso. Quem está cheio do Espírito é mais lúcido. Se você é um cara lúcido, se um dia você ficar bem cheio do Espírito, você terá uma lucidez muito maior, sua lucidez vai aumentar. Quanto mais cheio do Espírito, Deus é lúcido, Ele não é trevas que vem para trazer confusão. E outra, se o próprio Deus deu uma ordem para você ter ordem de decência, Ele vai te tomar para fazer indecência. Ora mais, ora as bolas. Isso é ser ridículo demais, né? Não é não? Deus, Ele dá uma ordem para você fazer o culto com decência. Aí o Espírito toma o irmão lá e faz o irmão fazer uma indecência. Mas peraí, Deus está se contradizendo. Deus não se contradiz, irmãos. Se Deus diz que o culto tem que ter ordem de decência, Ele nunca vai tomar um irmão para fazer bagunça na igreja. Não. O irmão se levantou e começou a fazer desordem na igreja, foi o diabo, não foi Deus, porque Deus não faz isso. Entendeu? Então olha aqui, ó. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão.
Por que ele está dizendo Deus não é Deus de confusão? Ele já falou que o culto tinha que ter ordem. Agora ele mesmo vai fazer a confusão. Entendeu? E sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso aqui é uma regra para todas as igrejas dos santos, não é para A ou B. Não, aqui é Assembleia, não, aqui é Resgatar, não, aqui é Quadrangular, não. É para todas as igrejas dos santos, essa é a regra. Entendeu? É a palavra de Deus. Agora, para encerrar essa parte. 1 Coríntios, lembra? Qual que é o princípio que eu estou ministrando aqui? O culto é uma ordem, o culto com ordem e decência é um mandamento do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 37 a 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, por que ele está falando aqui profeta ou espiritual? Porque tinha essa turma dos espirituais lá, né, que eu já falei. Né, que a Bíblia não relata, mas eu li em livros de história sobre essa turma lá em Coríntio que era considerada os espirituais. Então eles eram desenfreadamente nos dons, tudo eles diziam que era o dom, que eles eram cheios do Espírito, e os dons dele acabava fazendo uma bagunça na igreja, entendeu? E aqui ele diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Prestou atenção? Reconheça ser mandamento do Senhor o que você escreveu. O que ele escreveu? Ele estava escrevendo aqui. Esse texto aqui está quase no final do capítulo. O que ele escreveu no capítulo? Ele está falando do quê? Ele está falando da ordem na igreja. Da decência na igreja. E aí, para encerrar, o mais forte é isso aqui. Lembra que eu sempre prego aqui. Se você oferece um culto a Deus e Deus não receber, o diabo vai receber. Porque não existe um outro terceiro. Só tem ou Deus ou o diabo. Não tem uma terceira opção. Se Deus não recebeu, o diabo recebe para ele. Por quê? Se Deus não recebeu, o diabo vai ficar feliz. Ele vai falar, para mim serve. Né? Então, não existe nada neutro no mundo espiritual. E olha o que diz aqui, o versículo 38. E se alguém ignorar, será ignorado. Se alguém ignorar o quê? O contexto, aqui a ordem de Deus, que a decência é um mandamento do Senhor. Se alguém ignorar, será ignorado o quê? Se alguém não seguir essas regras, Deus não recebe o culto. Se Deus não recebe o culto, quem recebe é o capeta. Pastor, mas então tem muita igreja evangélica aí fazendo culto aí, que quem está recebendo é o capeta. Irmão, quero repetir, eu não quero saber disso. Eu não sigo muita igreja evangélica, eu sigo o que está na palavra. E os historiadores também, que ajudam também a gente compreender a palavra. Por quê? Tem muita gente fazendo coisas aí nas igrejas evangélicas, que são coisas aí de 30, 40, 50 anos para cá, entendeu? Que em toda a história da igreja, em todo o Velho Testamento, nunca se praticou. São doutrinas novas. Segundo princípio. Deus é que determina o que é culto com ordem e decência. Porque muitas vezes, né? O culto pode ser sossegado, morno, ninguém se levanta durante o coisa, mas tem indecência também. Porque decência é fazer dentro das regras de Deus. Não indecente é quando tem muito barulho e muita confusão. Se ficar bem paradinho, aí é decente. Não. Não é assim não. Entendeu? Decência é seguir as regras do Senhor, seguir as regras. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Você vê que o diabo, né, nem sempre há necessidade de ficar expulsando. Se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Então, Efésios 5, 17 a 21. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como que você faz para se encher do Espírito? Muitas igrejas modernas, qual que é o ensinamento deles para você se encher do Espírito? Começa a orar em línguas, fala, blá, blá, mas eu não sei orar em línguas, mas fala aí, blá, 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 blá. Entendeu? Começa a orar em línguas, que aí o Espírito vem, aí você se enche. Eles começam a fazer isso, entendeu? E aí, mas você está com o coração fechado, se abre aí, rapaz, entendeu? Né? E aí, faz umas orações meio doidas, dá uns empurrão na gente, dá uma rasteira de uba, entendeu? Né? Mas, ora em línguas aí, cai na unção aí, que aí Deus... Aí você fica cheio do Espírito. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Isso é doutrina de homens. Isso é doutrina moderna. Em toda a história da igreja, nunca ninguém ensinou isso. Você entendeu? A Bíblia não ensina isto. O que é para alguém ser cheio do Espírito? O que a Bíblia ensina é isso aqui, ó, versículo 19.
Vamos começar do 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus, isso aqui é muito importante, por tudo. Quem não é grato nunca vai ser cheio do Espírito, nunca vai prosperar e nunca vai ser abençoado, quem não é grato. Dando sempre graças por Deus em tudo, Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é a dica que Deus dá para se encher do Espírito, não começar blá 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 blá. Não. Isso aí não tem na Bíblia, não. Isso aí é doutrina de homens, é doutrina moderna. Entendeu? É doutrina moderna. Então, olha aqui, ó. Deus é que determina o que é a regra dele. Olha aqui o que aconteceu com o cidadão, aqui, ó. Né? Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, esse Nadab e Abiú aqui eram sacerdotes. Eles eram filhos do sacerdote Arão. Entendeu? E eles eram sacerdotes também. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário. Isso aqui era um culto, viu? Isso aqui foi durante um culto. Tomaram um incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho. O que é fogo estranho? O que é fogo estranho? Fogo estranho é fazer um avivamento que não é Deus que fez, que não é Deus que mandou, é um avivamento feito por homens. Entendeu? Irmão, que eu resolvo fazer o seguinte: irmão, vocês estão muito parados aí. Levanta aí, fica de pé. Só não é instrução, não precisa levantar não. Levanta aí, fica de pé. Marlene, começa você aqui, puxa o trenzinho aqui. Vem, anda, o Moi, depois, vem aqui, segue a Marlene aqui. Vamos fazer uma roda aqui. Vamos correr aqui, vamos correr. Aí os irmãos tudo começam a correr e faz o trenzinho e dança, e trenzinho ao redor aqui, pá. Ai, que avivamento. Ai, que fogo. É fogo? Lógico que é. Mas é fogo estranho. Fogo feito pelo homem. Não tem avivamento nenhum. Irmão, eu sou líder da igreja, eu mando aqui. Se eu mandar vocês levar para aí fazer um trenzinho, vocês vão fazer porque eu mandei. Vocês não vão fazer porque Deus trouxe um avivamento no lugar. Entendeu? Fogo estranho. Fogo estranho é um avivamento fabricado por homem. O fogo estranho qual que é? Um avivamento onde o homem marca o dia do avivamento. Quem vai fazer o fogo? Quem vai fazer o avivamento se eu que marco o dia? Olha, irmãos, segunda-feira nós vamos ter um culto de avivamento aqui. Se eu estou dizendo que é segunda-feira que vai ter um culto de avivamento, se é eu que marquei que é segunda-feira, quem vai ter que fazer esse avivamento? Sou eu. E avivamento de homem não serve para nada. Avivamento de homem é avivamento de homem. Não é de Deus, é fogo estranho. Se é Deus que vai fazer o avivamento, só Ele sabe que dia que vai ser o avivamento. Não tem como a gente saber. Que dia que vai ser o avivamento? Irmãos, se existe uma coisa que Deus tem feito na minha vida, ou melhor, através da minha vida, é curar pessoas. Muito. Mas eu nunca na minha vida soube quando alguém ia ser curado. Nunca, irmãos. Nunca. Às vezes que eu falava, esse aí eu tenho certeza que vai ser, aí não era. Quando eu menos esperava, o cidadão era curado. Nunca eu soube antecipadamente que dia que Deus ia curar. Nunca. Entendeu? Se é Deus que vai curar, como é que eu vou saber? Entendeu? Olha aqui então o que diz aqui. Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho, perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Você viu que o próprio texto já diz o que é fogo estranho. Algo que ele não ordenara. Por quê? O que Nadab e Abiú fez aqui não foi uma coisa pecaminosa, uma coisa perversa. Você acha que eles, sacerdote, iam fazer uma coisa perversa dentro do coisa? Era uma coisa aparentemente boa, mas só que não foi aquilo que Deus mandou. Então esse é um fogo estranho, né? Então se eu faço os irmãos fazer um trenzinho e sair pulando, é pecado? É uma coisa errada? É uma coisa feia? Não, mas não foi o que Deus mandou. Isso aí não é o fogo de Deus, né? Estou querendo fazer um fogo com a força do meu braço. Então, isso aqui eles tentaram fazer um culto bonito, né? Provavelmente eles fizeram algo lindo aqui, esses dois, entendeu? Eles tentaram fazer o melhor, mas só
do jeito deles, não fizeram do jeito que Deus mandou. Esse aqui que é o fogo estranho. Fizeram do jeito deles, não fizeram do jeito que Deus ordenara. E aí o que aconteceu com eles? Deus falou assim: mas o importante era a boa intenção. Eles estavam com boa intenção. Eu conheço o coração, Deus conhece o coração, viu a boa intenção deles e aí premiou eles. É isso que diz o texto? Não. Olha o que diz o texto. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Morreram. Ainda tem gente que fala, que quando a gente fala que Deus mata, tem gente que fala: ai, que absurdo, pastor herege, aquele pastor lá. Não. Imagina se Deus é amor. Irmãos, olha, você vê direto por aí, direto. As pessoas do mundo e pessoas evangélicas também dizendo: Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, ele veio para servir e veio para salvar. Você viu o Ricardo falando aqui que o falso profeta ele não usa mentira, ele usa a verdade. Se ele usar uma mentira, ele não engana ninguém, ele usa verdades, mas distorce essas verdades, ou então ele usa meias verdades. Ele usa só uma parte da verdade. É verdade que Jesus não veio para condenar? É verdade que Jesus não veio para julgar? E que ele veio para servir e para nos salvar? É verdade? É. A primeira vez. Mas a segunda vez, por que não fala a história toda? A segunda vez ele virá para julgar e condenar as nações e separar os cabritos das ovelhas. Por que só fala a primeira parte? Hein? Quantas pessoas você ouve por aí falando: mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Centenas e centenas você ouve. Mas quantas você vê completando a frase: mas agora vais, não peques mais. Quantos você vê completando a frase? Só fala a primeira parte, que é a que lhes interessa, para continuar no pecado. Olha aqui. Versículo 2: então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse. Isso aqui é forte, irmãos. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Como que Deus mostra a sua santidade? Odiando o pecado. Como que ele mostra a sua santidade? Ele mostra a sua santidade mostrando que ele não permite o pecado, que ele não permite a desordem. Que eu sempre falo aqui, para mim saber, para nós sabermos se alguém ama Deus, precisa saber se ele odeia o pecado, se ele odeia o diabo. Se ele odeia o pecado, se ele odeia o diabo, ele ama Deus. Se ele não odeia o diabo, ele não ama Deus. Ele não ama Deus. Se ele não odeia o adultério, ele não ama a família. Não. Nós medimos que se alguém ama a família, é se ele odeia o adultério. Como é que nós medimos se alguém ama a vida? Tem um medidor. A gente mede assim. Ele odeia o aborto. Então, ele odeia o aborto, então. Medidor é uma brincadeira, lógico. Estou brincando. Mas se ele odeia o aborto, ele ama a vida. Se ele faz aborto de graça, é médico, faz aborto de graça aí para quem quiser, você acha que ele ama a vida? Não. Então, Deus, ele mostra a sua santidade, mostrando que ele não tolera o pecado. Provavelmente o texto não diz, mas provavelmente esses dois aqui não deveria ser sido a primeira vez que eles fizeram as coisas do jeito deles, Provavelmente. O texto não diz, mas para quem conhece bem a Bíblia sabe que geralmente é assim que Deus age. Deus não fulmina alguém que errou pela primeira vez. Normalmente ele não age assim. Então, embora o texto não diga, bem provavelmente não deve ter sido a primeira vez que esses dois sacerdotes aqui faziam o culto do jeito deles. E hoje o que tem de gente fazendo o culto do seu jeito e não do jeito de Deus, Tem demais. Bom, vamos lá então agora, terceiro princípio. Aqui. Se Deus não receber, esse aqui eu já tenho falado bastante, mas não tinha lido um texto assim ainda, sobre isso aqui.
É bem claro sobre isso aqui. Se Deus não recebe o nosso culto, o diabo recebe para ele. E agora vamos ler o texto que te fala isso. 1 Coríntios 10, 19 a 21. Que digo, pois? Aqui tem uma série de perguntas aqui, mas são perguntas afirmativas, né? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? O ídolo aqui é a imagem, né? É a idolatria, né? Pode ser uma imagem de escultura, pode ser uma rosa ungida, um corredor de sal, um tapete de fogo, um cajado de Moisés. Pode ser a idolatria, né? A idolatria aqui está se referindo à idolatria. Porque naquele tempo não tinha essa imaginação fértil assim, rosa ungida, cajado de Moisés, mas tinha outras coisas, viu? Tinha outras coisas, né? O versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Isso aqui não é gente do mundo. Deus está falando aqui com um povo que está fazendo culto. Isso aqui é um culto. Eles estão sacrificando algumas coisas para Deus, mas só que ele falou, mas por causa da idolatria, Deus não recebe. Quem recebe são os demônios. Você já ouviu falar que por trás de uma imagem sempre tem um demônio? Aí tem um crente que vai lá, querendo ver se ele consegue achar um demônio atrás da imagem, né? Um demônio baixadinho lá. Lógico que não é nesse sentido, né? Lógico que não é no sentido literal, mas por trás de uma imagem tem um demônio, porque a imagem engana. E quem é o enganador? É o diabo que faz a pessoa ser enganado pela imagem, né? Então, ó, antes digo, as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Você vê que ele está falando com o povo dele. Ele fala, eu não quero que vocês torneis associados a demônio. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer dizer, ou você ora para a imagem, ou você ora para Deus. Ou você crê em Deus, ou você crê na rosa ungida. Ou você crê na imagem, ou você crê em Deus. Não é, ou é um ou é outro. Deus não é Deus e mais uma rosa ungida. Não é Deus e mais um tapete de fogo. Não é como, né, muitos, né, Jesus e Maria, né? Não, ou é Jesus ou é Jesus. Então, irmãos, é o que eu sempre falo aqui na igreja. Não existe nada neutro no mundo espiritual. Entendeu? Não existe nada neutro. Você vai lá no futebol, tem coluna 1, coluna 2 e a coluna do meio, né? Então, vitória de um, vitória do outro, ou empate. Irmão, no mundo espiritual não tem essa terceira coluna. É só duas. É Deus ou é o diabo. Se Deus não recebe, o diabo recebe para ele. Tudo que desagrada a Deus, agrada o diabo. Entendeu? O diabo não fica feliz. Você pode fazer alguma coisa que aparentemente para o diabo era legal, mas se agradou a Deus, o diabo se decepciona. Puxa, pensei que isso aí ia ser legal, mas agradou a Deus, quebrou as pernas do diabo. Entendeu? Quebrou as pernas do diabo. Porque para o diabo, o que é bom para o diabo é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Entendeu? Então, olha aqui Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Novos deuses que vieram há pouco, que os nossos antepassados não conheciam. Os crentes de 30 anos atrás conheciam a rosa ungida? Tapete de fogo? Os crentes de 30 anos atrás se dobravam para o corredor de sal? Não. Deuses, novos deuses que nossos pais não conheciam. Olha, irmãos, que coisa. Irmãos, é ridículo essas coisas. Não. Então tem muitas pessoas achando que estão oferecendo algo a Deus, mas está oferecendo ao demônio. Grande parte das igrejas evangélicas são totalmente inspiradas por demônios, são totalmente governadas por demônio. Porque se Deus não estiver no governo, o diabo está. Só tem dois, não tem três. Só tem dois, é Deus e é o diabo. Se Deus está no governo, beleza, Deus está governando. Se ele não estiver no governo, quem está? É o diabo entra. Não? Então, pastor, mas é muito forte. Não tem nada de forte, tem o que diz a palavra, é a palavra que está dizendo isso. Entendeu? Ou é Deus ou é o demônio. Para encerrar, o último princípio. Depois nós vamos ter a Santa Ceia.
Isso aqui é forte, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui, ó. O demônio manifesta no culto para acabar com a ordem no culto e impedir que a igreja seja instruída na palavra. Ah, pastor, mas então o demônio não pode manifestar no culto? Não é que não pode, mas o lugar dele manifestar não é no culto. Mas o demônio não vai manifestar a hora que a gente quer? Não. O demônio vai manifestar a hora que Deus quer. Né? O demônio não vai manifestar a hora que eu quero. O demônio não vai manifestar a hora que ele quer. O demônio vai manifestar a hora que Deus permitir, a hora que Deus quer. E se Deus já falou que o culto tem que ter ordem e decência, Deus vai permitir que o demônio se manifeste e acabe com a ordem do culto? Irmão, você presta atenção como isso é ridículo. Muitos demônios, irmãos, eu acho que centenas não, mas dezenas, com certeza dezenas e dezenas de demônios já expulsei dentro do culto. Acabava com o culto, não tinha pregação, mas eu também não entendia muito da palavra também, era novo convertido também, não ia adiantar também pregar a palavra. Acho que Deus estava me treinando mesmo, entendeu? Também não entendia muito da palavra. A profeta falou com 1 ano de convertido que eu tinha que ser ordenado a pastor. Eu já virei pastor com 1 ano de convertido, já contei essa história, depois eu voltei atrás e comecei de novo, e aí foi ordenado de verdade com 7 anos de convertido, entendeu? Então, irmãos, quando eu entendi que demônio não tem que manifestar no culto, só a partir do dia que eu entendi isso, nunca mais manifestou no culto. Nunca mais. E eu entendi que isso é bíblico. Porque veja bem, que oportunidade que Jesus perdeu, né? Para expulsar um monte de demônio. Você sabe, Israel, Jesus expulsou muito demônio, tinha muita gente demoniada naquela terra. Já pensou? 5.000 homens na primeira multiplicação dos pães, fora as mulheres e as crianças. Quanta gente endemoniada não tinha ali? Quantos demônios Jesus expulsou ali? Nenhum. Segunda multiplicação dos pães, tinha 4.000, fora as mulheres e as crianças. Quanta gente endemoniada não tinha ali? Nenhum. Não se vê na Bíblia ninguém expulsando o demônio nos cultos, nem nos cultos públicos. Porque geralmente naquela época não tinha uma igreja, o prédio, mas tinha as reuniões de celebração da igreja, como culto público, né? Então, essa multiplicação dos pães, por exemplo, é uma celebração de culto público, entendeu? Então, aonde que se expulsavam os demônios? No evangelismo. Qual foi a principal? Na verdade, tem uns outros textos assim que dão umas dicas mais ou menos, que Deus fala de maneira clara, bem clara mesmo, uma ordem para expulsar demônio, só tem um lugar só. Quer dizer, tem os evangelhos, né? Mas ela se repete nos evangelhos, mas é um texto só. E é esse aqui, ó. Né? Marcos 16, 15 a 18. Ele se repete, mais ou menos, né, nesse mesmo princípio aqui, ele se repete em outros evangelhos. Mas praticamente essa é a base do texto para expulsar demônio. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem nas mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando que Deus deu essa ordem aqui? Né? Quando estava enviando os apóstolos para o evangelismo. Entendeu? Aonde que você vai? Veja bem, quando aqui fala pegar em serpentes, escorpiões, é aqui para nós hoje, isso aqui é totalmente espiritual. Nós temos que entender no sentido espiritual. Mas para eles não era não, irmãos. Para eles até tinha o sentido espiritual também, mas isso aqui para eles era o sentido maior, era no sentido literal mesmo, porque eles iam atravessar matas, rios, entendeu? E eles iam encontrar serpentes e escorpiões, entendeu? Aqui não está falando de dentro do culto, dentro da igreja, serpente e escorpião, né, mãe? Já pensou? Vocês estão todos sentados aí, vem uma serpente assim, cabeça andando assim no meio, entendeu? Serpentes e escorpiões. Irmão, isso aqui é uma dica para evangelismo. Os discípulos saíam para evangelizar. Entendeu? Pastor, meu senhor disse que não pode
que não tem como manifestar um demônio dentro da igreja? Irmão, toda regra tem exceção. Eu não duvido que um dia possa manifestar um demônio aqui dentro. Tudo bem. E se ele manifestar, o que nós vamos fazer? Ai, demônio, aqui tem o poder, vamos fazer uma roda, mandar fogo nele. De onde você veio? Para onde você vai? Não. Entendeu? Pega 2 obreiros, arrasta lá para o escritório e expulsa esse demônio lá, e o culto tem que ter ordem e decência. O culto tem que continuar com ordem e decência. Entendeu? O culto tem que continuar com ordem e decência. Olha Marcos 1,34. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem. Porque sabia quem ele era. Entendeu? Não lhe permitindo que falassem. Agora uma pergunta boa que eu faço para você. Que me esqueci de falar isso de manhã, viu, antes? Uma pergunta boa. Por que essas igrejas que gostam de expulsar demônio, geralmente o endemoniado é o mesmo? Você vai lá, está um cara manifestado, uma mulher manifestada lá. Você volta daqui a 6 meses, é a mesma pessoa. Por quê? Porque o demônio está querendo dar show na igreja. E você fala para mim, se você conhece outras igrejas que trabalham com isso, fala para mim se eu não estou falando a verdade. Você vai lá, as pessoas que estão caindo na frente manifestando, geralmente é praticamente sempre as mesmas. Por quê? Primeiro, o pastor não tem interesse em que a pessoa seja liberta. Porque ele não está querendo libertação, ele não está preocupado com o bem-estar da pessoa, ele está querendo dar o show dele. Segundo, entendeu? O demônio não tem interesse que a pessoa seja liberta. Terceiro, muitas vezes a pessoa nem está totalmente possessa, é carnalidade mesmo. Soberba da vida, ela quer estar lá na frente para se aparecer. Se aparecer... Mas como assim manifestar demônio na frente da igreja é se aparecer? Irmão, você não sabe até onde vai a soberba do homem. Meu Deus, tem assaltante que assalta, mata e vai preso para ser famoso, irmão. Você não sabe até onde vai. Pessoal, não interessa que seja por causa de um demônio, mas é importante que me vejam, que eu existo. Mas certa vez foi muito engraçado, porque o irmão chegou para mim e falou assim: aí eu estou indo fazer uma visitinha ali na igreja ali, né? Aí, muito engraçado isso, né? Falou assim: pastor, a igreja lá, está tudo errado. A palavra que eles pregam, pastor, é um absurdo. Tudo diferente do que está escrito, mas diferente, mas aberrações mesmo. Falei, irmão, mas por que você está indo lá então? Ele falou, não, porque a palavra deles é errada, mas a oração é boa, a oração é forte. Falei, ó. Era só o que faltava. Se a palavra é falsa, a oração também é, irmãos. Pelo amor de Deus. A pessoa é aqui da nossa igreja. Estava meio novo na época, né? Não entendia muito. Agora ele sabe. Agora já aprendeu, né? Pessoa aqui da nossa igreja. Mas, não está aqui agora. Mas pessoa joia, pessoa gente boa. É que estava novo, não tinha tanto entendimento ainda. Prestou atenção? Então, quando você está meio novo, você está coisa, às vezes, né? Mas tem gente que gosta de ser enganado, né? Mas, com certeza não gosta de ser enganado, porque se vocês gostassem de ser enganado, estava lá, né? Não estão aqui, né? Então, olha aqui agora. Lembra que eu falei que a instrução de Deus para manifestar demônio, ela era para evangelismo, entendeu? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, tem um erro muito grave também, a pessoa achar que para a pessoa se libertar, o único jeito é que põe a mão e ela se expulsar o demônio. Não. Não, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vai se libertar. E, na verdade, também não existe oração poderosa que expulse um demônio. Aquela oração que a gente faz e a pessoa levanta e dá uma melhoradinha, aquilo ali é um princípio da libertação. Só o que liberta verdadeiramente é a palavra. Não existe outra coisa que liberta, a não ser a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem outra coisa que liberta. A palavra é que cura, a palavra é que liberta, a palavra é que salva, a palavra é que transforma a sua vida. A palavra é que leva você a se arrepender, tudo é a palavra de Deus. Né? Então,
Nós lemos o início do texto que fala quando os discípulos foram enviados. Agora nós vamos ler o final. Uma parte mais ali para o final. Lucas 17. Lucas 10, 17. Nós lemos em Marcos lá, mas o texto na verdade é o mesmo. É que os evangelhos citam, né, esta mesma passagem. Então, Lucas 10, 17 a 20. Então regressaram os 70, eles estão falando do regresso deles. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quer dizer, os discípulos foram enviados, Deus falou para eles: vou dar poder para vocês para expulsar demônio, pegar serpentes e escorpiões, e eles voltaram maravilhados. Senhor, o que o Senhor falou não é que aconteceu mesmo, os demônios, eles nos obedecem. Eles voltaram maravilhados. E aí o que é que Jesus falou para eles? Versículo 18. Mas ele lhes disse, ele aqui é Jesus, ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no céu. Como quem diz: expulsar demônio todo mundo expulsa, até um demônio maior expulsa outro menor. Agora, o nome está escrito no céu, aí é a glória. Aí você pode se alegrar, né? Porque tem muita gente que não é salva e está expulsando demônio, né? Você sabe que uma pessoa possessa com um demônio maior, ela pode expulsar um demônio de uma pessoa que está possessa com um demônio menor. Um demônio maior dá uma ordem para o demônio menor, né? E os fariseus, até sabendo disso, uma certa vez eles até acusaram Jesus. Jesus expulsava o demônio com muita facilidade. Falaram: não, ele deve estar possesso de Beelzebu, que é um demônio grande, e aí os pequenos obedecem na hora. Eles falaram: lógico que no caso de Jesus eles estavam errados. Mas por que eles falaram isso? Porque eles sabiam que isso aí é possível, né? Então, uma pessoa está possessa, quer dizer, no fundo, uma pessoa que está possessa por um demônio maior, vai expulsar o demônio menor, ela expulsa, mas é meio de mentirinha, né? Aquilo ali é tudo, né? Porque na verdade, no fundo, não expulsou, né? Deu a impressão que expulsou, né? Irmãos, o demônio, se existe uma coisa que ele gosta, é dar show dentro da igreja, né? Lugar aonde foi feito para glorificar o Senhor. Lugar foi feito para honrar, glorificar o Senhor, entendeu? E fazer dentro das regras do Senhor. E o demônio entra para dentro para bagunçar o culto do Senhor. Tá? Parece a pessoa endemoniada aqui. Todo domingo tem alguém endemoniado aqui. E na maioria das vezes é a mesma pessoa. E nós fica aqui 30, 40 minutos. 1 hora que eu prego, normalmente, aqui eu prego em média de 1 hora, hoje menos porque vai ter a Santa Ceia, mas normalmente eu prego em torno de 1 hora. Aí o demônio fica bagunçando aqui 40, 50 minutos, quantas horas de pregação vai ter? 10 só, 10 minutos de pregação. Isso é o que o diabo quer, né? Todo mundo orando em línguas, todo mundo junto, 50 minutos orando em línguas, só sobrou 10 para a palavra, o demônio está contentinho, ele fica satisfeito. O demônio luta desesperadamente porque você não ouça a palavra, porque é a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que te abençoa, a palavra que vai te levar para o céu. O demônio luta desesperadamente para impedir que os crentes sejam instruídos na palavra. Esse é o objetivo dele. Amém? Tem mais enganação por aí do que você possa imaginar. Você não descobriu nada ainda, você não viu nada. Você ainda não viu nada.